Que a história de José, as tragédias na vida dele, né, o período de solidão, começa lá em Gênesis 35, quando a mãe dele morre no parto. A primeira tragédia, né, ele se sente sozinho quando ele perde a mãe ainda muito criança. Talvez você está indo ouvindo a sua palavra, sua mãe faleceu, sua mãe morreu, você não tem pai, você perdeu alguém que você ama muito. E José, ele teve que superar essa crise na vida dele. E a gente sabe que quando alguém que nós amamos morre é muito difícil, porque nunca mais você vai ver aquela pessoa. E talvez você perdeu o seu esposo, a sua esposa, e você se entregou à depressão, se entregou a uma vida lastimável. E nessa tarde, Deus quer falar para você que Ele vai mudar essa situação, que você possa transformar isso em bênção na sua vida, que você possa superar essa situação na sua vida, como José superou. José foi criado pelo pai e pelas madrastas, queridos. Não era uma madrasta, eram 4 madrastas. Imagina a situação desse menino, porque ele era o filho mais amado do pai. Os irmãos não gostavam dele. A gente começou lendo Gênesis 37, quando os irmãos, por ódio de José, por raiva, por inveja, jogaram ele numa cova, querendo matá-lo, porque José era o filho predileto do pai. A gente consegue entender um pouquinho porque Jacó amava tanto José. Jacó amava José em primeiro lugar porque José era o filho da mulher amada. Era o primeiro filho que ele teve com Raquel. Era o 11º filho de Jacó. Então, ele perde a sua mãe ali no parto do seu irmão Benjamim. E Jacó se sente obrigado a dar mais carinho, mais amor para o seu filho. E isso traz ódio ao coração dos irmãos. Quantos pais, às vezes, sem sabedoria, preferem mais um filho do que o outro? E isso vai causando constrangimento, ódio no coração dos outros filhos. Você, pai e mãe que está ouvindo essa palavra, que os seus filhos possam ter o teu amor, o teu carinho, da mesma forma. E José, queridos, ele foi alvo de inveja. Outra coisa, quando ele tem 17 anos, né, o pai dele manda ele ali acompanhar os irmãos. E os irmãos, quando vê ele de longe vindo, já tramam o que vai fazer com ele. Joga ele numa cova. Eles pensam em como vão matar José. Mas aí Judá, o seu irmão, pensa, né, graças a Deus, e fala, não vão matar ele não, vão vender ele. E aí eles vendem ele, sem saber para quem, sem saber para onde. E José ali, queridos, enfrenta mais uma vez a solidão, porque ele foi abandonado pelos seus irmãos. Foi levado como escravo para uma terra distante. Foi humilhado. Passou por tantas situações complicadas. E chegando ali no Egito, ele teve que aprender tantas coisas. Um menino de 17 anos, acostumado a ter o carinho do pai, acostumado a viver debaixo, né, das asas do pai. Agora se vê sozinho numa terra distante, sem carinho, sem amor, sem ninguém. Talvez você está aí lamentando a sua vida porque você sofreu a vida inteira. E que hoje você possa tomar a decisão de que todo o seu sofrimento vai ser uma escada para você subir e que isso seja bênção na sua vida. Que seja um testemunho para quando você alcançar a vitória, o lugar de honra, você possa lembrar de onde você saiu. A Bíblia diz que José ali, mesmo nessa situação, o Senhor estava com ele. O Senhor era com José. Sabe que José estava sozinho ali, mas ele levou junto com ele o princípio que era o Senhor. Eles aprisionaram José, o corpo dele estava aprisionado, as mãos dele, os pés dele, mas a alma dele não estava aprisionada. Ainda que você esteja aprisionado, talvez aí numa cadeia pública, você está preso, pagando por um crime que você cometeu, mas eu quero te dizer, ninguém pode prender a tua alma. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam ali presos, e eles começaram à meia-noite a adorar e louvar o Senhor, e as cadeias se romperam. Então, aprenda hoje, que a solidão você precisa enfrentar. Quem está com Deus nunca anda só. O Senhor nunca vai te abandonar. Segunda coisa que José teve que enfrentar, queridos, foi o pecado.
Lá em Gênesis 39, 7 a 9, diz assim: e aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher de seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher, como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Queridos, eu acho lindo essa decisão de José, e eu quero que você aprenda uma coisa: é no momento de solidão que nós enfrentamos as piores tentações. Quando nós estamos sozinhos, é que nós enfrentamos as piores tentações das nossas vidas. O que você tem feito no seu momento de solidão? O que você tem feito quando o pecado bate a sua porta? Será que você tem vencido a tentação todos os dias? Porque a palavra do Senhor fala nesse texto, se você continuar lendo, que todos os dias essa mulher ia ali incomodar José. Todo dia essa mulher ia ali dar de cima de José. E José recusou o pecado. José decidiu que ele não ia pecar contra Deus, que ele não poderia tocar naquela mulher. Que eles imaginam a situação de José, um jovem, cheio de hormônio, bonito, forte. E uma mulher também, com certeza, muito bonita, porque gente feia não tenta ninguém. Com certeza essa mulher era linda. E José, com certeza, sentiu uma atração por ela também, mas ele lembrou que ele tinha um Deus no céu, que ele não podia pecar contra Deus jamais, que aquela mulher não pertencia a ele. Talvez você está aí vivendo uma situação extraconjugal, em adultério, em pecado. Sabe, abandona essa vida hoje em nome de Jesus. Não ceda mais ao pecado, não ceda mais às tentações. Se hoje você decidir mudar a sua vida, o Senhor está aí para te ajudar. José, queridos, nesse texto a Bíblia diz que estava só ele e a mulher em casa nesse momento. Essa mulher dispensou todos os empregados para ficar sós com José. José estava sozinho ali, ele poderia aproveitar essa situação e falar assim: olha, eu vou vingar hoje. Eu estou aqui sozinho, eu estou abandonado, minha família nem sabe que eu existo mais. Meus próprios irmãos quiseram me matar, me venderam. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Meu pai já deve ter morrido, porque quando José saiu, o pai já era velho. Ele poderia ter pensado, agora que meu pai morreu, aí que, né, a situação piorou ainda. E ele poderia ter caído matando essa mulher. Mas ele virou para ela e falou: olha, não, jamais eu pecaria contra o meu Deus. Não cometeria eu tamanha maldade contra o meu Deus. Então, queridos, quando a tentação vier, quando o pecado bater a sua porta, lembre que Deus está com você. Não cometa pecados contra Deus, porque as consequências são muito grandes. Sabe, amados, porque Deus não quer que a gente peque. Não é porque Deus é ruim. É porque Ele sabe que quando as consequências vier, quando a cobrança vier, quem mais vai sofrer é você. Deus só quer te poupar de sofrimento. É só isso que Ele quer. Então, querido, José pagou muito caro por recusar o pecado. Talvez você não está disposto a pagar o preço. Mas hoje eu quero te dizer, em nome de Jesus, abra o coração para o Senhor, peça a Deus para te fortalecer, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Que essa tentação hoje, sabe, não venha mais contra a sua vida, porque a partir do momento que você conseguir vencer a tentação, nunca mais o diabo vai te acusar de nada, porque Deus é contigo. Outra coisa que José teve que enfrentar foi o tempo. Ele enfrentou o tempo. Lá em Gênesis 41, 46, fala assim: e José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. Queridos, José foi para a escravidão, para o Egito com 17 anos, 13 anos se passaram aqui. 13 anos entre escravidão, entre prisão. Ele ficou ali mais ou menos 3 anos preso, injustamente, acusado de pecado sexual, de abuso sexual, uma coisa que ele não cometeu. E talvez você está aí preso também, né? Acusado de um crime que você não cometeu.
Se você confiar no Senhor, você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Se você ler esse texto, queridos, lá em Gênesis 40, antes de chegar aqui, quando José, né, chega no momento de honra, você vai ver que quando José foi para a prisão, o tempo que ele passou na prisão, sabe qual foi a decisão de José? Ele decidiu que o tempo que ele passou ali, ele não ia ficar parado. Você vai ler o texto, você vai ver que José, ele achou graça diante do carcereiro. E ele fazia tudo ali na prisão. O carcereiro confiava nele. Era ele que comandava ali a prisão. Era ele que ajudava, ele trabalhava. Ele não deixou que a prisão tornasse ele um criminoso. A prisão não fez de José um criminoso, pelo contrário. José decidiu que se um dia ele saísse da prisão, ele faria um melhor ainda. Às vezes você está aí preso e você pensa assim, quando eu sair daqui eu vou vingar das pessoas que me colocaram aqui. Quando eu sair daqui eu vou matar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Aprenda com esse homem, querido. O tempo todo que ele ficou preso, ele serviu. Ele decidiu que as tragédias na vida dele não ia derrubá-los, não ia derrubá-lo, mas ia colocar ele num lugar de honra. Eu conheço uma pessoa que ficou 3 meses presa. E quando essa pessoa saiu da prisão, ela falou assim, olha, eu vou estudar, eu vou formar e eu vou ser alguém na vida. Hoje ele não mora aqui mais, mora numa outra cidade, é um advogado bem-sucedido, casou ano passado, tem uma família linda. Sabe por quê? Ele poderia ter saído dali pior, mas ele decidiu que ele sairia da cadeia, um homem diferente. Então José, que eles tomou essa decisão. O pecado sexual nessa época, um abuso sexual contra uma mulher, se essa mulher gritasse, né, se ela chamasse por socorro e as pessoas chegassem para socorrer, a pessoa que tentou abusar dela ou que abusou era condenada à morte. José, que eles foi para a prisão para morrer ali. Ele ia morrer ali, mas o tempo todo ele foi fiel ao Senhor. A gente olha para a história de José, em nenhum momento a gente vê ele questionando, em nenhum momento a gente vê ele murmurando, em nenhum momento a gente vê ele chorando, lamentando aquilo que ele estava passando. Mas o tempo todo, a Bíblia diz que Deus era com José. José não se esqueceu dos sonhos que ele teve lá na adolescência, dos sonhos que Deus colocou no coração dele. Talvez você tenha enfrentado o tempo de uma forma diferente. Talvez você tenha se entregado à depressão, porque o tempo não tem sido seu melhor amigo. Mas eu quero te dizer hoje, enfrente os seus medos, enfrente o seu sofrimento, enfrente a sua dor. Faça disso uma bênção do Senhor na sua vida. E aí você vai ver, que José, quando ele chega ali diante de Faraó, a história dele começa a mudar. 13 anos ele sofreu, 13 anos ele penou injustiças. Mas agora, a gente vê que Deus começa a levantar José. E José se torna o segundo homem mais importante do Egito. Faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar esse sonho. E aí, o copeiro, né, que estava ali, ele ficou preso e ele teve um sonho. E José interpretou o sonho dele, do copeiro e do padeiro. E o copeiro, né, José falou para ele, olha, dentro de 3 dias, Faraó vai te chamar de novo para a presença dele. Lembra-se de mim quando isso acontecer. Que eles passaram 2 anos e esse homem nem lembrou mais de José. E aí quando Faraó tem um sonho, ele lembra. Ele fala para Faraó, olha, tem um homem que um dia interpretou meu sonho lá na cadeia. E tudo que ele falou aconteceu. E Faraó manda imediatamente chamar José à sua presença. Queridos, eu imagino que quando o nome de José foi chamado ali, José deve ter olhado para os 13 anos que ele passou, tanta escravidão, sofrimento, luta. Ele olhou para trás e ele falou, agora sim chegou meu momento de glória. Chegou meu momento de honra. Agora sim eu vou desfrutar os sonhos de Deus na minha vida. E aí ele interpreta o sonho de Faraó. E Faraó
coloca ele como o segundo homem mais importante do Egito. Ele se torna o governador do Egito. E a fama dele corre em todo o país. Ele se torna um homem famoso. A história dele muda radicalmente. Ele casa, ele tem 2 filhos. E o interessante dessa história, queridos, que ele interpreta o sonho de Faraó. Ele fala, olha, durante 7 anos, serão 7 anos de fartura. E depois virão 7 anos de escassez. E durante esses 7 anos, ele administrando ali, né, muito bem, com a ajuda do Senhor. Ele casa, ele forma família. E aí chegam os anos de escassez, que seriam mais 7 anos. Que eis agora José tem 39 anos. Ele está com 39 anos, 22 anos, ele não vê a família dele, os irmãos, o pai. E aí chega um momento. Mas antes de chegar o momento dele reencontrar, né, o pai dele, que era o maior sonho da vida dele, ele passa por mais uma tragédia, mais uma situação na vida dele. Ele tem que enfrentar mais uma situação na vida dele, que é a dor. Ele enfrenta a dor. Lá em Gênesis 45, 1 e 2, fala assim: então José não podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da tua face. Ele enfrentou a dor, queridos. A Bíblia diz que ele chorou. Ele chorou tão forte que o Egito inteiro ouviu o choro dele. Quando ele chorou, ele colocou para fora 22 anos de saudade. 22 anos ali esperando o momento que ele poderia reencontrar os irmãos. José já tinha perdoado os irmãos, mas ele ainda não teve a oportunidade de estar junto com eles. E nesse momento ele coloca para fora a sua dor. Ele é curado das suas feridas, dos seus traumas. Talvez José nesse momento poderia falar assim, quando os irmãos estavam diante dele: chegou agora o momento de eu vingar. Vocês me jogaram naquela cova, vocês me venderam, mas agora vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Não. Ele abraçou os irmãos e chorou. Ele não deixou que nada impedisse ele de viver o sucesso até o fim, de ser abençoado até o fim. Queridos, a falta de perdão causa muita coisa na nossa vida. Quando você não perdoa, você se torna uma pessoa amargurada e vingativa. Quando você não perdoa, o seu corpo desenvolve algumas doenças físicas. Câncer, depressão, úlcera. Quando você não perdoa, você entra em crise espiritual, porque o seu relacionamento com Deus se torna totalmente prejudicado. E José não quis viver isso na vida dele. Ele decidiu perdoar os irmãos. Ele decidiu que a família dele ia desfrutar tudo aquilo que ele estava vivendo. O verso 5, olha que lindo que ele fala para os irmãos: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem seca. Pelo que Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Ele estava falando para os irmãos dele aqui: não precisa chorar, não fica triste não, fica feliz, alegre comigo. Tudo que aconteceu na minha vida foi permissão de Deus para que hoje o povo de Israel, né, prevalecesse, para que o povo não morresse, para que não morresse essa geração, mas para a conservação dessa geração, Deus me trouxe para cá. E aí ele começa a se alegrar com os irmãos, e ele manda imediatamente buscar o pai dele. Queridos, imagina a alegria de Jacó quando ele encontrou com o filho. O texto diz, né, que quando Jacó encontrou com José, os dois choraram, voaram no pescoço do outro e começaram a chorar de alegria, felizes. Jacó achou que o filho tinha morrido há 22 anos atrás, mas o filho dele estava ali.
José não deixou que essa tragédia, que tudo aquilo que ele passou desde a infância com a morte da mãe, se tornasse sofrimento na vida dele. Mas ele superou cada crise. Ele superou a morte da mãe. Ele superou ali a traição dos irmãos. Ele superou ali a mentira daquela mulher. Ele superou a prisão. Ele superou a ausência da família, para que as bênçãos do Senhor viessem sobre a vida dele. E eu quero hoje te dizer que toda tragédia na sua vida hoje pode se tornar em bênção. Que você possa subir por cima dessa situação. Faça de cada sofrimento um degrau, para que você possa alcançar um lugar de honra. Para que hoje Deus possa transformar aquilo que é maldição na sua vida em bênção. Decida hoje. Se hoje você decidir como José a andar com Deus, se hoje você decidir que Deus vai guiar e direcionar a sua vida, você vai alcançar o sucesso. Ele alcançou o sucesso profissional, familiar, sentimental, espiritual. Todas as áreas de José, da vida dele, foi abençoada. Então, queridos, Deus quer abençoar todas as áreas da sua vida hoje. Eu gostaria, que você refletisse um pouquinho nessa palavra. E daqui a pouquinho eu volto e quero fazer uma oração com você. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me